Roger aí agora na coletiva, né, após o jogo. Essa pergunta, inclusive, foi feita por mim, né, lá em São Paulo, sobre o quanto o Inter é um em casa e outro fora. O quanto o Inter respeita os adversários, talvez em demasia, fora do Beira-Rio. E aí ele fala ali, né, que os adversários também na casa deles vão impor ritmos, né, diferenciados do que, por exemplo, no Beira-Rio. E a gente pode até concordar nesse sentido. Só que aí o que me preocupa, em cima da estratégia, é que ele coloca o Fernando em meio aos zagueiros para, como ele mesmo disse, conter o Depay e conter o Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez 3 gols no jogo. O Depay faz 1, que, claro, foi anulado depois, em cima de uma falta, nós vamos debater a arbitragem depois. O Depay faz 1, sem contar a questão, né, de o Inter perder o meio-campo a partir do momento que ele bota o Fernando no meio dos zagueiros. Então, o que me parece foi uma estratégia para fortalecer a defesa e tentar anular os principais pontos do Corinthians e, ao mesmo tempo, foi uma estratégia que tirou o Inter do jogo. Tirou o Inter totalmente do jogo. Porque vamos tentar fazer ludicamente, tá? Quando tu tira um jogador do meio e bota na defesa, tu tem uma linha de 5 atrás, tu fica com um cara a menos já no teu meio campo. Se o Alan Patrick, por exemplo, está mais próximo do Ener Valencia, os teus 2 volantes, para chegar no ataque, eles têm um buraco. E aí eles têm que conduzir a bola. Como o Corinthians fez a marcação um pouco mais para cima, o Inter não tinha jogada, não tinha saída. Além do buraco no meio campo. O Alan Patrick não tinha parceria, e aí o Inter não conseguiu jogar. Tanto que a gente está olhando, por exemplo, nos melhores momentos, o segundo gol do Internacional. Boa parte dos colorados que falou comigo, não só em São Paulo, mas aqui em Porto Alegre, gol de videogame, gol de treino. Por quê? Porque o Fernando já estava no meio campo, os 2 volantes vêm mais para frente, trabalham junto com a linha de 3 e o resto é história. O Agui fez uma baita partida no ataque, só que o Corinthians explorou muito o lado dele, né? Tanto que o Corinthians cruzava bolas demais para a área. Problema defensivo do Internacional, bola aérea. Antony falhando, Vitor Gabriel, Vitão também pelo alto. Tem momentos ali, tu não pode pegar e deixar o Corinthians fazer toque de cabeça dentro da tua pequena área, ou dentro, ou próximo da pequena área. Então o Inter teve sim uma queda de produção quando estava com 11 e depois também, obviamente, quando estava com 10. Mas o Inter tem uma queda de produção e principalmente fora de casa, porque o Inter, pelo menos no meu modo de ver, e até no que a gente conversa nos bastidores, está respeitando demais o adversário. E para quem quer ser campeão ou que tem, por exemplo, postula ser campeão, isso é pouco. Guimarães, o Inter está perdendo gás? Ô Gama, não sei se perdendo gás, tá? Eu não sou muito de perder o gás, eu acho que o campeonato passa, os clubes passam por oscilações, os times passam por oscilações no campeonato, é muito difícil ser linear, de ganhar todas, de fazer todos os pontos, isso aí é uma coisa que fica por conta da expectativa, e eu concordo muito com o Ernst, eu colocaria erros do Roger, tá? Mas qualquer outra coisa eu vou tentar aqui colocar onde eu acho que o Roger errou. Muito de acordo com o que o Ernst colocou. Sabe qual foi o melhor momento do Inter da partida? Foi quando o Inter jogou como o Inter. Foi quando o Inter jogou como o time que no ano passado teve a série de 16 jogos de vencibilidade, quando o Fernando sai, até o Ribeiro estava comigo no sábado, o Ribeiro usou, vou te acreditar, Ribeiro, usou um termo muito inteligente, né, dizendo o seguinte, o Inter começou a jogar quando todo mundo deu 2 passos para frente, né, eu disse 2 ou 4 passos, mas é isso aí. A estratégia do Roger foi a seguinte, o Ernst explicou, vou complementar. Como o Depay ele jogou livre, né, o Corinthians jogou com o Carrillo, aliás, o Carrillo que foi assim invencível praticamente no jogo, né? Passou
todas pelo Bernabé, e o Roger não teve o cuidado de duplicar ali a marcação no Carrijo, que jogou aberto pela direita. O Depay estava livre, então ele recua o Fernando para congestionar, só que é o seguinte, os dois jogadores que deveriam ter a saída, eles não estão fazendo isso com velocidade, que seriam o Thiago Maia e o Bruno Henrique. Então o Inter mudou algumas coisas em função do Corinthians. Só que quando o Inter se dedicou a ser aquilo que ele sempre faz, a fazer aquilo que ele sempre faz, jogou bem. Eu acho que foi um jogo muito pensado defensivamente. Eu acho que não precisava essa troca brusca aí de balancear o Fernando, né? De trazer o Fernando. Eu não acho que tenha acabado o gás. Eu acho que tem uma relação assim de expectativa criada sobre o Inter, que obviamente não ia se concretizar, junto com algumas coisas pontuais de estratégia. Né? Eu falei antes do jogo, eu não iria com os 3 volantes. Eu iria com o Prado, eu iria trocar com o Corinthians. Mas isso aí ninguém faz, cara. O Inter tem condição de fazer isso. E acho que o Roger, nesse sentido, ele montou uma estratégia buscando empate. Tu quer ver uma coisa? A gente vai ouvir, claro, o Ribeiro, né? E ele foi oportuníssimo, né, nessa questão aí. Como eu estava no ar também, não ouvi ele falando na Rádio Bandeirantes. Mas olha só o que falavam lá, o Ribeiro, em São Paulo, que não só com os colorados que a gente estava, né, no entorno, mas até os colegas, por exemplo, da imprensa paulista, que o Inter talvez projetou espelhar o Corinthians e que o Corinthians talvez projetou espelhar o Inter. Por exemplo, porque havia uma dúvida, né? Se jogava o Romero ou então o Depay ou então o Coronado. Ele tira o Coronado e deixa o Romero e o Depay. E ali, quando ele faz isso, para espelhar talvez o Inter pensou, ele vai com 3 volantes porque ele está um pouco mais contido. E era isso que o Dorival ia fazer mesmo, pelo menos na expectativa de boa parte da imprensa paulista. E aí, o resto é história, né? A primeira dúvida que eu tenho, tá aí, é uma dúvida mesmo, eu comentei com o Carlos Guimarães na jornada da Bandeirantes, é que a escalação do Inter saiu cedo demais. E acho que saiu com uns 20 minutos antes da escalação do Corinthians. Eu não quero fazer... Eu estou só pensando alto, tá? Porque a escalação que se previa do Corinthians era com 4 jogadores armazenando o meio. Isso. Não o Romero. Bom, quando o Internacional coloca essa escalação com 3 volantes, entendeu? Me pareceu que o Dorival mudou na última hora. Eles vão vir assim? Então eu vou vir assado. Sabe, eu não sei, me pareceu isso. Mas eu sei que nós vamos falar de arbitragem depois, tá? Eu quero dizer para vocês que o Internacional teve 10 minutos de Inter. E quando ele é Inter, ele é melhor que o Corinthians. E o resto do jogo foi só do Corinthians. Então a vitória foi justíssima do time do Corinthians, tá? Porque o Internacional não soube usar aquilo que ele tem de positivo e que é temido pelos adversários. O Corinthians não teve medo do Inter, porque o Inter não se portou como todos achavam que deveria ser, né? E durante 10 minutos o Inter mostrou, olha aqui, nós somos bons, nós soubemos jogar, né? O Wesley é um cara que realmente ele tem um X1 muito importante. E aí, o segundo gol do Internacional foi uma coisa fantástica, cara. Mas por quê? Precisou tomar um gol para sair para jogar? E acho assim, o Internacional tem que ter um foco certo nas coisas, tá? Porque ficar colocando para fora questões da arbitragem, a gente corre o risco de ver exatamente a coisa mais importante que está atrapalhando o Inter, que é o seu rendimento, que é o treinador, porque ele é o chefe, entendeu? Não vou usar o termo pejorativo de que está gastando gás. Não, eu acho que o Internacional tem um bom time, tem um belo treinador, está muito bem treinado. Mas alguma coisa está saindo do trilho. E o Inter tem que saber o que é. O Roger é o principal responsável por esse momento do Internacional. São 2 vitórias nos últimos 7 jogos. Não tenho nenhuma dúvida, né? Porque assim, quando o time está bem, é mérito do Roger, né? As individualidades crescem, porque o sistema de jogo é bem executado. Bom, era óbvio que o Inter ia ser marcado. Era óbvio, o Internacional estava aparecendo, todo mundo está sabendo que o Alan Patrick é o cérebro do time, que o Fernando tem uma série de bola. Os times adversários, é óbvio que iam marcar isso aí. Então, cabe ao Roger ter cardápio tático
para resolver isso aí. Gamba. Então, as duas coisas estão na mão do Roger. O sucesso e um eventual fracasso. Eu acho que essa questão de perder o gás é muito mais algo que o torcedor do Grêmio está usando para, de repente, minimizar o Inter. E que o do Inter está caindo, inclusive. O torcedor do Inter está A caindo. tensão com a torcida do Inter é muito forte. Exatamente, que- exatamente. Tem a ver com expectativa, gente. Foi criada a expectativa de que o Inter fosse fazer uma campanha histórica. Não, tudo bem, mas a expectativa, não é assim. a expectativa é uma Não é coisa. assim. O perder o gás é outra coisa. O perder o gás ele está diretamente ligado ao Roger. Ao Roger, né? Como Justamente. se o Roger, em todos os trabalhos dele, começasse muito bem e depois decaísse. Eu acho que dizer hoje que o Inter está mal é exagero. Que houve uma queda, houve. O Ribeiro foi o primeiro a destacar isso e com razão. Agora, vamos combinar que todos os times passam por oscilações também. É natural. Agora, eu acho que eles fizeram uma análise muito adequada do que aconteceu no jogo. E no que talvez venha acontecendo com o Inter. Faltou coragem. Olha esse time do Corinthians, na boa, limitadíssimo da bola, tá? Alguns bons jogadores, óbvio, como o Yuri Alberto, como o Depay, o Carrijo, enfim, mas vários limitados. O Inter, tecnicamente, é muito melhor do que o Corinthians. O Inter fez um enfrentamento de igual com o Flamengo no Rio de Janeiro, o mesmo Flamengo que atropelou o Corinthians. Então, eu acho que realmente, quando o Ernest fala que o Inter respeitou demais, ele tem toda a razão. O Inter deveria ter atacado mais. É claro que nos primeiros minutos, jogando fora de casa, tu vai ter uma cautela maior, mas depois tu tem que sair pro jogo porque tu é o time que tem mais qualidade. E um ponto que eu quero destacar aqui é a bola aérea defensiva do Inter. Esse é um grande problema há muito tempo. Pouco se fala o quanto o Vitão, que sim é um bom zagueiro, tem dificuldade na bola aérea. O Vitão tem muita dificuldade há muito tempo na bola aérea, mesmo sendo um zagueiro alto. É um problema. Talvez seja problema de posicionamento, não sei. O Corinthians cabeceava toda hora na área do Inter. Tem sido assim. Chama atenção que ofensivamente o Inter vai bem na bola aérea, mas defensivamente Mas não. isso Tem que corrigir. É um problema do Roger, né? O Grêmio Não sofreu... sei, cara. O Inter já veio. O Grêmio- Pode ser, mas o Inter Grêmio- vem com esse problema de bola aérea defensiva há muito tempo, antes do Roger. Isso. Mas o Grêmio sofreu muito com a bola aérea defensiva quando o Roger era treinador e talvez seja uma deficiência dele na questão de organizar isso. Mas muito antes disso, eu já tinha falado semana passada aqui sobre o Inter às vezes perder o Wi-Fi, tirar o plug da tomada, ficar desatento. Eu acho que ainda é isso. O Inter, enquanto apresentou bola e atenção nesta bola, o Inter equiparou as coisas. Depois parece que perde a atenção, cara. Parece que perde a conexão. Tem momentos do jogo, assim, desse jogo contra o Corinthians, que era visível alguns jogadores do Inter sem entender o que estava acontecendo. Eu acho que é muito da atenção. Eu acho que o Inter tem relaxado nos jogos. O Inter tem a qualidade, se impõe às vezes, mas ele perde a atenção às vezes, cara. Ele perde. E aí tu perder a atenção contra um time que tem dois expoentes técnicos de qualidade que nós citamos aqui semana passada, que é justamente o Depay e o Yuri Alberto, aí não tem, né? Aí eles vão lá e preenchem aquela falta de atenção do adversário e conseguem ter a sua vitória. Mas o Inter perde a atenção. Tem momentos do jogo que o Inter se desconecta, cara. Eu acho que o problema principal foi tático. E justamente no ponto que é o forte do Roger. É um problema tático de montagem de estratégia mesmo, né? Primeiro, um problema de postura, de posicionamento médio. O Inter, ele jogou o tempo todo muito atrás mesmo. Segundo, alguns erros muito pontuais. No segundo tempo, a jogada do Corinthians, e tinha que repetir essa jogada, que era uma só, funcionou. Carrijo mano a mano com o Bernabé, ponta direita, e um cruzamento que passava a área para encontrar o Matheus Bidu. O Dorival mexeu, ele tirou o Hugo no intervalo lateral esquerdo e botou o Bidu outro lateral, só que o Bidu ele fez o seguinte, ó, te manda, garoto. O Bidu foi um ponta pela esquerda praticamente, e a jogada do Carrijo, ela cruzava a área para encontrar o Bidu do outro lado, e não havia nenhuma marcação nesses dois jogadores. A bola alta, que é um problema assim no Internacional, permitiu os jogadores de conseguirem fazer linha de passe defensiva e uma linha que vinha de uma lateral para outra, né? Não adianta simplesmente colocar o Fernando atrás para ter saída se você não tem a mínima a marcação do lado. A marcação do lado. A ideia do Inter, do Roger, foi a seguinte: congestiona o que os treinadores, né, o Tatiquês disse que é o funil, né? Que ali é a meia-lua, o funil. Congestiona aquela linha ali, o meio. Só que os lados foram ocupados pelo Corinthians muito bem no segundo tempo. É que o Hugo... O Dart, o Inter tomou 6 gols, gente. Tomou 6 gols. Mas o Baleiro Tomou 6 Não, o gols. Inter tomou 4 gols, velho.
No segundo Se o tempo... gol não vale, não... Não. Não, mas que até- Mas é que aí que tá. É um Eu não tô falando ponto. do jogo, eu tô falando de desempenho. Ah, mas eu Não, entendi a o que tu zaga quis dizer, foi mas eu vazada. não... Não, o Ribeiro tá certo. Tá certo. A zaga foi vazada. Olha só, o Roger até ficou brabo na coletiva. O jogo não parou. Quando Ele seguiu. O Roger ficou brabo na coletiva quando um repórter chegou e disse assim: teu time tomou no segundo tempo 5 gols. Não, só 3. Aí, não, ele fez exatamente o que tu fez. Mas é que eu concordo. Perfeito. E tá correto. Pro score da partida está correto. Não é sobre score, é que o gol foi invalidado acertadamente, então não valeu. Tudo bem, mas Não, a mas é que bola não não é. parou. Mas é que Mas só se desenrolou A porque zaga o foi- árbitro errou. Não, mas a Não, zaga foi perfeito. vazada. Senão não se desenrolaria. Ele fala por Só que não é essa a questão, É que Bruno. segue o jogo, Bruno. Não, O jogo a jogada seguiu, que teve a falta. A questão da falta é uma questão de A jogada que teve falta foi lá do outro lado do campo, É não diferente do time interferiu parar, na é defesa. diferente do time parar no Entende? atendimento. Não interferiu na Não é só- defesa. A defesa ela está se comportando como um time que tem a bola. O jogador perde a bola por uma falta que ele recebeu na cara do árbitro, inclusive. O árbitro não viu, ele teve que Então, olhar se ele não viu, o 20 jogo vezes. seguiu. Não, perfeito. Mas é que se tu pegar... O jogo Bruno, seguiu, mas foi falta, Ribeiro. tudo bem, Bruno, mas olha Eu só, se tu entendo, mas pegar é que daí é querer... os Não, gols... eu nem deveria estar fazendo isso, na boa, tá? Porque eu sou o gremista identificado, então eu quero mais é que o Inter perca todos os jogos. Mas às vezes eu me incomodo de ver, às vezes, a crise exagerada que é feita. Não, mas veja bem, não é crise. Não é crise, é uma análise. Tudo bem, por mim. Não é crise, é uma análise. É que foi um E jogo isso, problemático, cara. e isso é um Foi, problema. Mas não vamos aumentar, né? Quem tá aumentando? Não, mas é que não é Nós estamos aumentar, começando a cara. criticar por gol que não valeu. Mas não é, mas não estamos criticando. Gente do céu. É que foi a meu forma Deus que do o céu. Corinthians o construiu. vazamento O gol do da Depay, zaga. o gol do Depay A anulado. falta só ocorreu depois do VAR chamar. o gol do A Depay jogada anulado. ocorreu normalmente. E nisso o Inter foi vazado. O gol do Depay anulado é uma jogada absolutamente igual, tá? É a bola pela direita, vem o cruzamento, uma jogada que o Corinthians acertou o tempo todo. O gol do Yuri Alberto também, uma jogada pela direita que Por cruza que a o área gol do Yuri Alberto toda. foi anulado? Hã? Por que o gol do Yuri Alberto foi anulado? Porque teve uma falta Aí lá é no falta. ataque. Porque a falta do Porque teve Mateuzinho essa do falta Wesley. lá no ataque. Esse Não, lance. e é isso que eu estou dizendo. Não interfere. Não, se fosse ainda uma falta de disputa pelo alto pelo zagueiro, se o número 35 do Inter ali, né? O glorioso. Aguirre. O glorioso Aguirre tivesse tirado a bola, por exemplo, nós não íamos estar falando sobre isso. Olha ali, ó. O Romero e o Aguirre de novo nas costas, tomando bola nas costas e o cara botando Bidu. a bola para dentro. É o Bidu que foi espetado. Isso é um erro que não é a questão da A bola arbitragem aérea ter do Inter é marcado ou fraquíssima. não. Fraquíssima. E assim, o Roger, e isso me incomoda com o torcedor colorado, porque quando a gente tenta analisar isso aqui, igual. desse jeito que a gente está fazendo aqui, boa parte do torcedor colorado faz o que tu acabou de fazer. Ah, mas aí estão criando uma crise exacerbada. Não, estamos apontando uma deficiência que o próprio Roger apontou no jogo contra o Juventude. Quando o Internacional faz 3 gols de bola parada de cabeça ou pelo alto, o Roger fala na coletiva, nós não treinamos a bola de ataque, nós treinamos a bola defensiva. Ou seja, ele já estava vendo que tinha problema da bola defensiva há muito tempo. Por isso que ele se irrita na Ou coletiva. seja, quando tu vê aqui esses gols aqui que o Inter toma, tu não pode pegar e normalizar esse tipo de gol, porque esse tipo de gol vai tirar um campeonato do Inter. Eu me dei conta que eu estava lendo agora mais detalhadamente os cruzamentos do Corinthians, e eu acho que foi um pedido do Dorival, todos nas costas do Aguirre. Isso. Todos no segundo pau. Isso. Carrijo para encontrar o Bidu Ele do outro lado. procurava as costas Porque do Aguirre. diferente de outros modelos, todos, né? diferente de outros adversários que jogam nas costas do Bernabé, hoje, dessa vez, eles jogaram nas costas do Aguirre. Sim. E isso... A última bola, a penúltima bola nas costas E do isso Aguirre. que tu falou- A construção é do outro lado. Há uma inversão. A jogada Isso, do a Corinthians última foi uma bola. inversão. Isso, É, a última bola. isso. Isso. Tem um negócio também que tu fala ali que ele tirou o Hugo. Isso é uma percepção que o Dorival tem. Eu tava no estádio. O Dorival tá? foi bem melhor que o Roger no eu duelo, tava, tá? eu tava no estádio, tá? A percepção que o Dorival tem de que esse jogador estava comprometendo, não só tecnicamente, mas também no ambiente do estádio, ele tira... Os corintianos estavam doidos com o Hugo. Aí ele tira o Hugo e bota o Bidu, como tu falou. Aí a Arena Itaquera, ela volta a virar um caldeirão absurdo o que a torcida do Corinthians fez. Muito daí. bem, vamos lá. Michele Silva, vem pra cá, direto da nossa central. Mais um destaque do jogo do Internacional e esse polêmico ou polêmicos, Michele, diga lá.
Exatamente, Gamba. Como sempre, né, depois de uma rodada do Campeonato Brasileiro, muitas polêmicas de arbitragem. O Inter não escapou, não fugiu da regra e terminou a partida contra o Corinthians reclamando bastante. Reclamou de diversos lances. O lance de pênalti do Yuri sobre o Wesley, ainda na primeira etapa, depois a expulsão do Bruno Henrique, depois também o lance de pênalti do Oscar Romero no Bidu. Inclusive o Vitão, zagueiro do Internacional, no intervalo da partida, aliás, no final da partida, ele destacou que jogar na Neoquímica Arena é sempre jogar contra 12, fazendo referência ao árbitro do jogo. Depois a Abrafute até mesmo emitiu uma nota à Associação de Árbitros do Futebol Brasileiro, dizendo que deve oferecer uma denúncia contra o zagueiro colorado no STJD. Quem também reclamou foi o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, falou a respeito da arbitragem e fez a sua reclamação. Vamos ouvir. Me parece que a arbitragem, mais uma vez, acaba colocando a situação de um lance que estraga a partida, na nossa visão, porque não tem um critério adotado, principalmente se analisar o contexto do jogo. E nisso eu preciso pontuar alguns lances que aconteceram nesse jogo. No primeiro tempo, uma falta clara dentro da área do Yuri Alberto, que segura o Wesley. Todas as imagens foram colocadas aí, deixaram muito claras isso. A gente sai com o sentimento que poderia ter sido um grande jogo e deixar muito claro aqui que uma derrota aqui na casa do Corinthians não é um absurdo. Obviamente a gente veio aqui para ganhar, mas a forma como como o jogo se desenhou, a forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro. Tem um pedido para vocês aqui, ó. Chega de internet de casa travando. Com TIM Ultra Fibra você pode tudo. É internet ultra poderosa que vai transformar a sua casa com muita velocidade e, mais importante, estabilidade. E olha só essa oferta imperdível. Contratando 600 mega, você ganha 100 mega de bônus para deixar a sua casa mais ultra. São 700 mega por apenas R$ 109,99 ao mês no débito automático. É muita internet para maratonar séries e filmes, ficar invencível nos games e ter uma conexão ultra estável para a família toda curtir sem travar. Então, aproveita essa oportunidade e contrate agora mesmo TIM Ultra Fibra com 700 mega por R$ 109,99. Acessa o QR Code que está na tela ou então ligue para 0800 880 4141. Acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Vamos lá, arbitragem no jogo do Internacional contra o Corinthians. Ribeiro Neto, eu pensei na tua manifestação inicial uma frase sobre a arbitragem e sobre a forma que o Inter deve encarar isso. E eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o tema. É que eu vou ser bem diferente. Impopular? Talvez para a torcida do Inter. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. É a minha opinião. Tá? Eu acho assim, ó. Em primeiro lugar, o torcedor colorado, claro, tudo bem, ele já ser contra o Corinthians já abala, né, a questão emocional, porque há sempre aquela coisa, e acho que tem motivos, né, de que contra o Corinthians sempre é um problema, como disse o Vitão na saída de campo. Agora, eu vou ser pragmático. Para mim, só tem uma coisa que o Inter pode reclamar. E olha, vai reclamar do jogo, porque é interpretativo e o Inter já foi favorecido várias vezes. Eu fico imaginando hoje na reunião dos clubes, o presidente Barcelos chegar lá na reunião dos clubes e dizer assim: mas é uma barbaridade, estão nos prejudicando. Eu acho que o cara do Cruzeiro vai olhar para ele e dizer: tá brincando comigo, né? E o que fizeram comigo no Beira-Rio? Ou o próprio Guerra, mas como o pênalti não marcaram no Granada? Quer dizer, todo mundo tem razões para reclamar. A falta, mas é que assim, todo mundo tem razões para reclamar. Que depois porque a arbitragem erra para todos. Quando a arbitragem acertou. No jogo de ontem, o Inter só tem que reclamar a falta do Bruno Henrique. Por quê? Para mim não houve pênalti no lance do Wesley, tá?
houve o pênalti do jogador do Inter no jogador do Corinthians. E outra, se o cara fosse mal intencionado, ele não anulava 2 gols do Corinthians. Sabe, então assim, ó, é muito foco, na minha opinião, aliás, é para desviar o foco do grande problema, tá? E eu acho assim, ó, e vou dizer, tá, o Inter, eu já falei isso antes, Qual o é o Inter grande tem que problema, Ribeiro? selecionar suas críticas, porque tá virando fio, sabe? Todo jogo que o Inter perde, o Grêmio, não tem a história do Grêmio, né? O Grêmio nunca perde, o Grêmio sempre é roubado, né? O Inter tá virando isso também. Mas é que assim, O Ribeiro... Inter foi pior que o Corinthians perdeu, velho. Só que assim, Ribeiro, o Inter ele fez uma reclamação de arbitragem ganhando o jogo. Ele estava no intervalo... Contra o Maracanã, cara. Não. Fica até constrangedor, né? Com aquilo que aconteceu lá, ficar reclamando da arbitragem contra o Maracanã. né? Tá, eu vou Tá bem, continuar, desculpa, que tu vai perdão. entender o que eu tô falando. No jogo ontem, no jogo no final de semana, no sábado, o Inter estava ganhando o jogo por 2-1 quando desceu pro vestiário, tá? E naquele momento o Inter fez, por meio de suas redes sociais, a crítica ao não pênalti ao Wesley. E a gente pode debater se foi pênalti ou não, se marcaria ou se não marcaria, perfeito, nesse quesito. Ou seja, o Inter não está fazendo uma cobrança de arbitragem porque perdeu. Ele estava ganhando parcialmente o jogo. Eu vou te falar então, tá. O Wesley é o maior cavador de pênalti do futebol brasileiro e, infelizmente, ele já está avisado, cara. É porque ele é um cara... Não, é porque ele é um cara veloz e, seguidamente, ele faz faltas, né? A questão, eu acho que quando tu usa a palavra com o Inter, ele também já foi beneficiado pela arbitragem. Na interpretação positiva, na interpretação do... Olha só... Então eu vou refazer, porque daqui a pouco beneficiado não é a palavra certa. Tá? Eu acho que essa palavra, ela dá uma conotação, vamos dizer assim, de que o árbitro foi favorável para o Inter com falcatrua. Também, eu acho que tu está certo. E eu a acho palavra beneficiado não serve, aliás, beneficiado e prejudicado, ela não serve para ambos os casos. Na interpretação de Inter e Cruzeiro, a decisão foi favorável ao Inter. Tá? Na interpretação do Grenal, foi favorável ao Inter. Aliás, na interpretação da Libertadores contra o Atlético Nacional, foi favorável ao Inter. Então, assim, quando é favorável, como disse o presidente do Marcelo Grenal, contato. Aí, quando não é favorável, é essa grita. E eu acho que isso não tem equilíbrio. Isso. É que, na verdade, se tu for olhar essas questões, esses apontamentos que tu fala, eles são todos baseados em cima de regra, né? Então, se tu vai pegar, por exemplo, o lance dentro da área, aquele lance dentro da área que ocorre com o Wesley, do puxão junto com o Yuri Alberto, se é fora da área, ele marca falta. Então, se ele marca falta fora da área, ele seria um pênalti. Não sei se ele marca. Mas, enfim, o C não joga, tá? Eu nem vou levantar essa questão do que ele não marcou. O problema que o Inter fala é o seguinte: o VAR que apitou o jogo, não foi o árbitro da partida. Quem apitou o jogo foi o VAR. Por quê? Porque o árbitro, ele está a poucos metros de uma falta que ocorre, por exemplo, no Romero, antes de o Bruno Henrique fazer a falta que ocasiona o cartão amarelo. Foi uma falta no Romero. É claro que é uma falta. Tá? E aí, na opinião de todo mundo, na verdade. A grande questão é assim, teve o cara levanta, o Romero cai e ele deveria ter marcado a falta. Todos os analistas de arbitragem do Brasil como um todo, e até colegas nossos, não é nem só a questão de analista de arbitragem, jornalista também. Tem direito de reclamar. A outra questão, por mais que o Bruno Henrique não tenha tocado no jogador do Corinthians, o Bruno Henrique ele assume um risco desnecessário. Ele já tinha um cartão amarelo, daí ele dá um carrinho e o cara simplesmente pula por ele. Mas tá? aí é que Só tá que daí ele é incoerência. esperto, ele deixa a perna. Aí e aí que tá incoerência. Esse lance de agora o Inter reclama. O gol que foi anulado foi uma falta do Também tem uma outra falta em cima do Luiz Otávio. Em cima do Wesley. Que o árbitro estava do lado. Ele já tinha amarelo. Eu vou dizer algo pra ti. Há uma incoerência. também. Há uma incoerência. O Internacional, olha só, nas tuas palavras, o Inter reclama que o VAR está apitando o jogo. Se o VAR não apita, era 6.
É uma incoerência isso. O Inter tem que agradecer o VAR, cara. Senão era 6, velho. Mas não é uma crítica ao VAR. Não, mas não é uma crítica ao VAR, é uma crítica ao árbitro. O árbitro Isso. muito ruim. Aliás, o árbitro Yuri Alberto... Não dá pra acreditar que esse cara tem o escudo Não, FIFA ele no é muito peito. ruim, ele é Esse muito cara ruim. esse cara é um dos piores árbitros do quadro de arbitragem que apita o Campeonato Brasileiro. E não é dito por mim. Não é dito o Inter por não pediu a mim. expulsão do Yuri Alberto também? Sim, é que assim, isso é uma outra questão, né? O Yuri Alberto, ele faz um gol que, mesmo anulado, ele vai na torcida. Exatamente. Quando ele vai na torcida, ele abraça a torcida, ele tem que tomar o cartão amarelo. Não interessa se o gol é anulado ou não. Porque um lance é o gol e um lance é o abraço da torcida. Tá? Ele tinha que ter tomado cartão amarelo. E aí depois tem outra Sim, não é falta porque ali. o gol foi anulado que se anula tudo que aconteceu após o gol. Exatamente. Pode se agredir no meio do campo porque o gol foi anulado. Exatamente. Que não anula a agressão. Exatamente. Não é assim. Quando ele faz o 3-2 de pênalti, por exemplo, ele tira a camisa. É isso que eu Ele tô tira a camisa. Ali ele tinha que ter tomado um amarelo. E tomou. Só que se ele tivesse tomado o amarelo quando ele foi para a torcida, seria segundo amarelo e vermelho. E aí ficaria. O Inter tomou o 3-2, se eu não me engano, por volta dos 35 do segundo tempo, tá? 10 contra 10. Tu teria 10 contra 10 para tu tentar empatar o jogo, Aí eu brother. acho até que é o contexto que ele não tiraria a camisa no hat-trick se ele tivesse cartão amarelo, mas também a gente não tem como prever Não, isso. perfeito, Ou mas, prever né? não, ó. Imaginar Entende? isso. Tava 7 O jogos sem fazer gol. ponto que eu quero chegar A é colocar questão aqui a não minha... está, a questão não está assim, ó, que a crítica não é que favoreceu ou beneficiou. A crítica é em cima da regra. Assim, por exemplo, quando tu fala do Cruzeiro, Ribeiro, o Cruzeiro vai dizer, vocês foram beneficiados. Não, o Marcelo de Lima Henrique, ele usou da regra para pegar e tomar a decisão que ele tomou. E foi pra geladeira. Só tu tem ainda o Grenal, a mesma coisa. O cara usou de uma regra. Ele tem. A gente pode questionar. Se deveria ter dado a falta por baixo. A gente pode questionar tudo isso. Mas está baseado em regra e não a esmo. O que a gente não pode questionar é que você tem que melhorar em muito o seu desempenho. Gostei disso, desempenho. E outra aqui, eu vou começar agora, tá? Eu falei com a Central, tá? E nós vamos mudar. Vamos mudar. Por que é sempre no final do mês que vem a promoção? Por que a gente não consegue abrir o mês com o menor preço do ano? É isso. Então, eu fui defender você, entendeu? Então, assim, ó, Ana, 0800 000 3084, vida sexual ativa, potente, funciona, não faz mal e a partir desse momento, início do mês. É isso aí, né, Ribeiro? Até porque no começo do mês todo mundo tacou o dinheirinho, não é mesmo? Então, Todo mundo recebe, não tem desculpa, paga o cartão,